estudar alguns versículos com base nesse capítulo. Então nós vamos ler aí o capítulo de número 17, alguns versículos, e vamos nesta noite estar tirando aí algumas lições para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ler então do versículo de número 1 até o versículo de número 8, e a gente tenta pelo menos esses versículos nesta noite, a gente está meditando, amém? O versículo diz assim, versículo 1: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, e porei meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu conserto contigo e serás, pois, o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, lhe ser-lhe-eis o seu Deus. Amém, irmãos? Então, até aqui, para a gente meditar um pouquinho hoje, capítulo de número 17. Na semana passada, nós meditamos no capítulo de número 16, reflexão trazida aqui pelo pastor Miguel, falando a respeito, da situação aí, da direção que Abraão, ele acaba tomando ali a rédea da situação e engravida, a conselho da sua esposa, sofrendo ali a pressão de Sara, ou Saraí, acaba deitando com Agar. Então, na semana passada, nós vimos no capítulo, então, aí de número 16, o naufrágio de Abraão, se é assim que podemos dizer, quando ele cede, então, a pressão que a sua esposa põe sobre ele, Então, nós vamos ver que, quando Abraão, ele é chamado, no capítulo de número 12, onde nós iniciamos tudo, no versículo de número 5, Abraão tinha 75 anos. Quando nós chegamos no capítulo de número 16, nós vamos ver que Abraão tem 85 anos. Então, do capítulo de número 12 ao capítulo de número 16, nós temos um período ali de 10 anos, Então, quando nós chegamos no capítulo de número 16, que foi o capítulo que nós meditamos na semana passada, a promessa que foi feita por Deus a Abraão, no capítulo 12, versículo de número 2, que ele teria uma descendência numerosa, não havia se cumprido, de conhecimento de todos nós que a Sara ela era estéril, Então, mesmo depois dessa experiência que nós temos no capítulo de número 15, foi nosso irmão presbítero Fernando que trouxe a doutrina, Então, no capítulo de número 15, nós temos ali uma experiência sobrenatural de Abraão, quando Deus então manda que ele saia de dentro da tenda, olhe para o alto, vê as estrelas. Deus faz uma promessa, usando então como exemplo as estrelas, no capítulo de número 15. Nós vamos ver que havia algumas
aqui experiências ou questões não solucionadas na vida de Abraão, né? Ou seja, Abraão, mesmo diante daquela experiência do capítulo de número 15, nós vamos ver que ele tinha algumas dúvidas com relação a como Deus iria cumprir essa promessa, já que a sua esposa era estéril, já se passaram 10 anos, até agora Deus não cumpriu a promessa. Então, diante dessa dúvida, né, surge a promessa aí de Saraí, e essa promessa, proposta, na verdade, não promessa, a proposta de Saraí tira, né, de Abraão o alvo de olhar para Deus e olha então para si mesmo, desviando o olho, né, do sobrenatural de Deus, e ele tenta então agir aí com a sua própria mão, agindo de maneira natural, né? Então a gente vê que isso acaba dando um problema, porque ele acaba aí usando aí o seu próprio recurso. Então nós vamos ver aí que esse método do capítulo de número 16 de Abraão, ele não deu certo, porque eles esperavam que como era usado, né, esse método no Antigo Testamento, a gente vê que era muito usado quando uma mulher era estéril, a primeira esposa, então podia-se ter uma outra serva, né, a qual ela daria continuidade, esse filho seria então do casal, da primeira esposa. Só que aqui no caso da Agar, a gente viu que deu um grande problema, porque quando então ela fica grávida, ela começa a zombar, a humilhar Saraí, e gera ali um problema terrível, porque aí Sara também vem para cima dela como sua senhora, e ela foge, né, como nós ouvimos a palavra de Deus. Então, diante do nascimento aqui de Ismael, nós vimos que não aconteceu do jeito que Sara esperava, né? Mas, quando nós chegamos aqui no capítulo de número 17, então havia passado um período aqui de 13 anos, né? Então é importante a gente entender que do capítulo 12 ao capítulo de número 16 passaram 10 anos. Da gravidez e do nascimento de Ismael até o capítulo de número 17 passaram-se 13 anos. Então isso dá um total de 24 anos. 24 anos que nós estamos vendo aqui, que a promessa que Deus ele fez no capítulo de número 12, versículo de número 2, não havia se cumprido. Então são 24 anos aguardando, 24 anos esperando aquilo que Deus falou e não havia acontecido. Então Abraão tomou a rédea da situação e fez como nós já falamos. Mas quando chegamos aqui nesse capítulo de número 13, se Abraão aqui, ele pretendia, né, aqui achar que o Ismael, que era aquele que daria continuidade aí naquilo que Deus falou, o filho da promessa, nós vamos ver no capítulo de número 17 que ele vai tomar um susto. E eu acho isso aqui muito interessante, porque enquanto eu estudava isso, fiquei imaginando, né, se Abraão tinha essa mentalidade de que o Ismael era o filho da promessa, né? Porque fica claro dentro do capítulo de número 17 que ele, até então, nós vamos ver Deus em silêncio durante esse período de 13 anos. Capítulo 17, Ismael já está com 13 anos. Então você imagina o Abraão vivendo 13 anos como se estivesse vivendo ali um tempo de promessa, como se o Ismael fosse o filho da promessa. Então, imagina a cabeça dele, como se a promessa seria do jeito que ele fez, né? Se a gente pensar assim, e de repente ele vai tomar um susto. Por quê? Porque no capítulo 17, esse silêncio de Deus, ele cessa, Deus entra aqui no capítulo de número 17, e ele vai falar, e é a característica principal do capítulo de número 17, estudando hoje, eu vi exatamente que destacar aqui quando Deus ele fala. Então o capítulo de número 17 do livro é Deus falando, é Deus entrando no cenário aqui e falando com Abraão. E é bem interessante, né, se nós conseguíssemos aqui cobrir tudo o que Deus ele fala nesse capítulo com Abraão. Ele vai falar com Abraão algumas coisas aqui que são muito interessantes. Então eu queria que você acompanhasse comigo no capítulo de número 17.
Imagine que 13 anos Abraão está ali com Ismael, como se Ismael fosse, né, aquilo que quem sabe ele imagina que é o filho da promessa, né, e de repente ele está vivendo como se aquilo era o que Deus ele fala, né, e Deus nesses 13 anos não falou que não era, mas ele vai entrar no capítulo de número 1, no versículo de número 1 do capítulo de número 17 de Gênesis. Deus vai entrar aqui se manifestando, ou falando. Então a primeira lição que nesta noite eu gostaria de falar é a respeito da identificação de Deus aqui no capítulo de número 17, versículo de número 1. Então, observe que aqui nós vamos ver Deus se identificando, né? Ou revelando a sua identidade dentro desse texto. Versículo de número 1 diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, olha só, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, olha só, então 13 anos Abraão está vivendo com um sentimento, né? Esse é o filho da promessa, esse faz parte daquilo que Deus falou, né? Eu dei o meu jeito, Deus não interviu na situação falando que não era assim, então é desse jeito mesmo, é ele que vai ser, né? A descendência vai ser dele. Aí de repente, passando 13 anos de silêncio, sem que Deus não fale nada, agora Deus aparece a Abraão e ele se identifica como o Deus Todo-Poderoso, né? Ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. Olha que interessante. Então, o Todo-Poderoso aqui, a tradução, né, a transliteração aqui do hebraico é El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, né? Ou Deus o Suficiente. E é muito interessante como Deus se identifica aqui no versículo de número 1, se a gente levar em consideração o capítulo de número 16. Já que no capítulo de número 16 a gente vai ver que havia, como eu disse aqui no início, algumas ainda questões da vida de Abraão não solucionadas. Quem sabe Abraão pensa, né? Sara é estéril, eu estou avançando, já fazem 10 anos. Ele escuta o conselho, a proposta de Saraí, a sua esposa, e ele faz conforme a cultura fazia naqueles dias. Isso era natural naquela cultura, ter uma concubina, né? Ter uma outra, se não tivesse, já que uma mulher naqueles dias que não tinha esposa, ela era considerada como amaldiçoada. Então, imagine isso daqui. E quando Deus então se revela dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, e a tradução sendo o Deus Suficiente, o que nós vamos aqui entender, ou a ideia aqui, o texto quer nos passar mediante a identificação que Deus dá aqui através do seu nome, né? O objetivo aqui é revelar a Abraão que Deus é suficientemente capaz de fazer estéril fértil e de cumprir a sua promessa. É como se Deus está entrando no cenário e está dizendo assim: olha, Abraão, há 13 anos atrás você tinha algumas questões, né, na sua cabeça não respondida, porque você olhava para você, olhava para a sua esposa e achava que era impossível acontecer alguma coisa para que a Sara viesse então, ou Saraí, ter um filho. Mas eu me revelo a você hoje como um Deus que é poderoso, ou seja, um Deus que é suficiente, poderoso, e não precisa de você para cumprir aquilo que Ele prometeu e que Ele há de fazer. Isso daqui é muito interessante, então, que nós vamos ver que o nome, a identidade de Deus, era como Deus já estivesse aqui, dando como se fosse um choque em Abraão. Abraão, eu sou suficiente, Abraão. Era como se ele estivesse dizendo assim: Abraão, diante de todas as experiências que você já teve, como no capítulo de número 15,
como no capítulo de número 13, com grande libertação daqueles exércitos. Você já teve experiências maravilhosas comigo, Abraão, mas mesmo assim, você ainda não entendeu que eu não sou apenas o Deus do capítulo 13 que livra, eu não sou apenas o Deus do capítulo de número 15 que aparece ali para revelar as promessas, o do capítulo de número 14, na verdade, que é quando Deus então dá ali o livramento daqueles reis. Mas agora no capítulo de número 17, Deus se revela ou demonstra aqui a sua identidade, dizendo: eu sou um Deus suficiente. Suficiente no sentido do quê? De poder, Abraão, dar um filho para sua mulher sem que você coloque as suas mãos, sem que você precisa agir. Então nesta noite é muito interessante nós pensarmos nisso, que às vezes nós também estamos criando algumas bênçãos na nossa vida, e às vezes imaginando de que Deus faz parte disso, e às vezes por nossa mão ter criado aquilo dali, ele é natural não do Espírito, ele é natural da nossa própria carne. Paulo depois vai usar esse exemplo, falando do filho de Agar e do filho de Sara, que um representava a lei, que representava a carne, e o outro representava a graça, que representava o Espírito. Então, nós precisamos imaginar que nós também podemos ser geradores de bênção na nossa vida também. Nós podemos participar de maneira até imaginando, que estamos ali fazendo algo que está cooperando com Deus. Só que Deus se revela aqui agora dizendo: não, Abraão, eu sou um Deus que posso dar filho a mulher estéril, Abraão. Eu sou suficiente. Eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Eu sou Deus que não só prometo, mas que tem o poder de cumprir. Então, nesta noite, meus irmãos, nós precisamos também ter dentro do nosso coração que às vezes nós olhamos para o nosso cenário, diante daquilo que Deus já falou conosco, e a gente se pergunta: como que isso vai acontecer? E às vezes essas impossibilidades diante da nossa visão gera dentro de nós aquele desejo da gente dar aquela forcinha para Deus, porque a gente acha que a gente precisa, Deus, entre aspas, não é suficiente para cumprir isso. Então Deus se revela a Abraão aqui como Deus que é suficiente para dar fertilidade e para perpetuar a família do concerto, da promessa. Então Deus nesta noite Ele é suficiente, irmão. Deus Ele conta conosco, mas Ele não depende de nós. E nesta noite nós venhamos entender que nós fazemos parte do processo, do plano, mas o poder que opera, que executa, que faz, é Deus. E o tempo também é de Deus. Ia passar 24 anos, imagina isso. 24 anos do capítulo de número 12 ao capítulo de número 17. E não se cumpriu. No capítulo 15 ele renova a promessa. Quando eles cortam, passam lá no meio. Na verdade Deus passa, falando que cumpriria no capítulo de número 15 aquilo que ele falou. Então, nesta noite, que nós que estamos aqui, venhamos entender que existe um Deus que é suficiente, que independentemente das nossas, da nossa capacidade ou dos nossos recursos, Ele tem como fazer, Ele pode, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ainda, no versículo de número 1, meus irmãos, no capítulo 17, nós vamos ver então a exortação que Deus faz a Abraão. E essa exortação, ela traz dentro desse concerto a responsabilidade que Abraão ele tem. Então, Deus é Deus de promessa, mas nós vamos ver então que existe aqui a responsabilidade que Abraão, ou Abrão ainda, aqui ele precisaria ter. Por quê? Porque aqui ele diz, primeiro que o seu nome, a sua identidade, Todo-Poderoso, e depois ele exorta aqui, exortação, que eu digo nesse sentido, de exortá-lo mesmo, como na língua portuguesa. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha só,
Então Deus aqui exorta Abraão, né, a ser obediente plenamente. Então quando ele diz aqui perfeito, o perfeito aqui quer dizer completo. O perfeito aqui não é no sentido de não ter falhas, de não ter erro, mas é de ser completo, é de ser inteiro naquilo que você está em Deus e confiar nele completamente, né? De ser pleno em Deus, porque a gente vai ver então que esta fé de Abraão, ela vai se desenvolvendo ao longo da sua história. Então nós que estamos aqui nesta noite também precisamos ser perfeitos. Perfeito no sentido aqui, né, da palavra hebraica aqui, transliterada, quer dizer tamim, que quer dizer completo, que tem como sentido estar na vontade de Deus, entregue, ser inteiro, né? Então isso aqui é muito interessante. Deus então, ele chama Abraão a uma responsabilidade. Ele se apresenta como Deus que é suficiente para fazer a estéril ter filho, né? Porém, ele exorta que é necessário que ele tenha responsabilidade. Então ele precisava ter aqui responsabilidade mediante o conserto que ele está fazendo. E aqui, então, nós lembramos de Isaías capítulo de número 1, no versículo 19 e o versículo de número 20, que nós vamos ver que o versículo começa com a condição, né? Se, Deus falando, usando o profeta, aí ele diz, se quiserdes e ouvirdes, aí ele diz, observe, então começa com a responsabilidade, a promessa, mas há a responsabilidade aqui, que é ouvir, querer. Aí ele diz, então comereis o bem desta terra, mas se recusardes, olha só, e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus se revela a Abraão e diz para ele, Abraão, eu sou um Deus poderoso, suficiente para fazer com que a tua esposa tenha filho, mas para que isso venha a acontecer, é necessário que você me obedeça de maneira plena, de maneira completa, não só metade a ponto de você gerar as bênçãos na sua vida, como se eu estivesse aí concordando com isso, né? Então observe que há essa responsabilidade de Abraão, anda na minha presença, ou seja, andar diante de Deus aqui significa ser orientado por sua presença, por suas promessas, pelos mandamentos de Deus. Então quando ele está dizendo, anda na minha presença, ele está dizendo, olha, seja completo diante da minha presença, obedecendo os meus mandamentos, sendo direcionado pelo meu Espírito, guiado pela minha presença. Então não é diferente de nós que nesta noite estamos aqui. Ou seja, Deus, ele nos faz promessa, ele é suficientemente poderoso para cumprir o que ele promete, independentemente, né, das nossas condições, independentemente da nossa capacidade. Porém, para que algumas coisas aconteçam, é necessário que dentro desse concerto, a nossa parte nesta aliança é cumprir com aquilo que Deus está falando, que nesse caso aqui era andar com Deus, né? Andar, obedecer os seus mandamentos, viver de forma que cada passo que é dado, Deus é a nossa referência, Deus está participando da nossa vida em tudo. Não é a gente agir como Abraão no capítulo de número 16, ele agiu, mas é agir dependente de tudo em Deus, dependendo de Deus em tudo. Nós temos exemplo, por exemplo, no capítulo de número 9 de 1 Reis, para a gente entender nesta noite o que é andar diante de Deus. Por favor, abre aí 1 Reis, capítulo de número 9, versículo 4 e o versículo de número 5, que nós vamos ver aqui
para a gente entender o que é andar, né? Então diz assim: se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, aí ele diz, ó, com interesse, coração inteiro, com interesse de coração, ele diz, com sinceridade, olha só, para fazer segundo tudo que te mandei, guardar o meu estatuto e os meus juízos, aí ele diz, então confirmarei. É mais ou menos para a gente entender aquilo que Deus ele faz com Saul. Deus chama Saul, porém, no capítulo de número 15, mediante as quebras do compromisso, da responsabilidade de Saul, Deus não confirma. Então, nós temos promessa, mas existem promessas que estão condicionadas à nossa obediência total, plena. Não apenas parte, não apenas metade. Olha, o Saul vai lá e ele mata aquilo que ele acha que deve matar. O que ele deve deixar vivo, preservar, ele preserva. O rei, ele preserva. Então ele não é pleno, ele não é completo, ele não faz o todo, ele não obedece a Deus de todo o coração, ele não vive na dependência de Deus completamente. E é isso que nós precisamos entender nesta noite, que às vezes nós também estamos como Abraão, temos tido experiências como no capítulo 15, mas acabamos naufragando como no capítulo de número 16, e somos surpreendidos por Deus no capítulo de número 17, com Deus falando conosco: olha, você precisa entender que eu conto com você, mas não dependo de você para mim fazer, para mim agir. Você não precisa cortar caminho, você não precisa arrumar e encontrar subterfúgio. Não, o que você precisa fazer? Andar na minha presença, confiando em mim, andar comigo como referência, influenciar, andar na dependência completa, e deixar que eu faça, e deixar que eu opere, e deixar eu trabalhar. Ainda nós temos mais um exemplo aqui, em 2 Reis capítulo 20, versículo de número 3, de Ezequias. Quando Ezequias está enfermo, o Ezequias, aquele episódio, ele vira para a parede, aí ele diz, Senhor, se servido de lembrar de que andei diante de ti, isso é andar na minha presença, é o que Deus está falando. Não é ser perfeito. Por quê? Porque nós encontraremos, por exemplo, depois do pecado de Davi, Deus dizendo que Davi andou em sua presença. Então aqui andar em presença, ou ser perfeito, não é perfeito no sentido de perfeição, mas é de viver a vontade de Deus por completo, é estar na vontade de Deus, é depender dele, é andar com integridade, por exemplo, como Noé andou, como Enoque andou com Deus, confiando, dependendo dele. Então Ezequias, ele ora e ele diz: lembra-te de que andei diante de ti em verdade. Aí ele diz, e com coração perfeito, perfeito no sentido pleno de confiança em Deus, vivendo a vontade de Deus, e fiz o que era reto, e chorou Ezequias muitíssimo. Então nesta noite nós precisamos entender que há uma exortação de Deus e uma responsabilidade, ou esta exortação está relacionada com esta responsabilidade que nós temos de viver plenamente na presença de Deus, de confiar totalmente em Deus, de entregar os nossos caminhos ao Senhor, de crer que mesmo que a Sara, ela seja, o Saraí seja estéril, e eu já tenha quase 100 anos, eu creio que o meu coração está posto em Deus de maneira que eu não duvido, eu creio que Deus é o El Shaddai, o Deus que é poderoso para cumprir, suficiente para fazer aquilo que prometeu, e Ele não precisa de que eu intervenha no cenário com a minha mão, com o meu jeito. Então eu preciso confiar em Deus. Que nesta noite nós que estamos aqui possamos entender essa verdade, irmão. Venhamos confiar em Deus completamente. Todos nós corremos esse risco. Nós somos como o Abraão, irmão. O Abraão que no capítulo de número 14 nega ser ajudado.
para que a glória não seja dada a Deus pelos reis lá de Sodoma e Gomorra, que confia completamente em Deus, que adora a Deus, quando Melquisedeque se apresenta diante dele. O Abraão, que tem experiência sobrenatural com Deus, no capítulo de número 15, que ele vê Deus falando com ele, se manifesta e faz promessas extraordinárias para ele. Mas nós também somos desse jeito, irmão. Às vezes nós estamos como no capítulo de número 15, vendo a glória de Deus, ouvindo Deus falar e cheio de fé. Mas ao longo dos dias nós corremos o risco de que as coisas não aconteçam no tempo que nós achamos que deve acontecer. Aí a gente cai como no capítulo de número 16, está passando tempo, e aí? As coisas não estão acontecendo. Quantas pessoas, né, que se precipitam no seu ministério, quantas pessoas que se precipitam na sua vida no casamento, né, conjugal, desculpa, fugiu a palavra, na sua vida conjugal, e acaba acelerando as coisas, como se Deus ele não tivesse ciência e controle. Mas nesta noite nós precisamos entender que Deus é suficiente, irmão. Deus é suficiente para cumprir, e nós precisamos crer em Deus completamente, a ponto de dizer assim: olha, eu confio plenamente em Deus, e Ele vai fazer. Mas como? Não sei. Mas espera, olha o seu corpo como está, olha a sua esposa, ela é estéril. Como que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que vai. Por quê? É o El Shaddai, o Deus que é todo poderoso, que é suficientemente capaz de fazer aquilo que aos meus olhos é impossível. Que nesta noite nós venhamos descansar nesse Deus, irmão. Esse Deus que é todo poderoso, que fala no capítulo de número 17, que assusta Abraão, porque Abraão pensa que está vivendo a promessa. Não, olha o Ismael aqui, ó. Olha meu filho aqui. Aí Deus aparece e diz assim: você vai ter um filho, e não é de Agar, não é esse aí. Eu vou abençoar esse, mas eu não tenho nada com ele nesse concerto, nesse propósito. Reis virão dele, abençoarei a vida. Já falei com Agar sobre isso, mas não é ele. Então você já imaginou, né, irmãos? Você está abraçado com uma coisa falando, é a promessa que Deus falou. Aí Deus entra no cenário e diz: não é isso. Não é isso porque não é o tempo. Não é isso porque é outra coisa que eu tenho para fazer. Já imaginou? Susto, né? Que você toma. Você acaba se precipitando, criando o seu Ismael, criando no seu ambiente. Aí você, agora deu tudo certo. Agora é bênção de Deus. Aí quando Deus se revela, Deus diz assim: olha, eu vou fazer você frutífero, eu vou fazer a estéril ter filho. Aí você fica olhando assim e diz: e esse de 13 anos já? E esse que está com 13 anos? E agora? Terceiro ponto, irmão. Observe que nós vamos ver então, como eu disse, o primeiro ponto, a identificação. Deus se identifica. Segundo, Deus exorta. A exortação traz a Abraão a necessidade de ter responsabilidade para que ele veja a promessa de Deus se cumprindo. No sentido, então, aqui que a gente vai ver de andar na presença de Deus, de ser perfeito. E o terceiro ponto que nós vamos ver é, então, essa promessa. Essa promessa que, no versículo de número 2, ele diz: porém o meu conserto. Na NVI diz: estabelecerei a minha aliança, né? Entre mim e ti. Aí ele diz: multiplicarei grandissimamente. Ou seja, no versículo de número 2 aqui, Deus, ele vai falar com Abraão, que faria Abraão frutífero, pai de grande nação. No versículo 2 ele diz: você vai ter muitos descendentes. No versículo de número 4 ele diz: você vai ser pai de multidão. Olha que interessante. No versículo de número 6 ele diz: seus descendentes sairão reis de você. E ele muda o nome de Abraão, e o seu nome é mudado. Sabe que isso tem uma relação propriamente com a história da pessoa dentro dessa cultura, essa mudança de nome.
né? Então Deus vai mudar o nome de Abraão de pai exaltado, né? Os comentaristas bíblicos aqui não sabem se pai exaltado tem uma relação com a cultura idólatra que o seu pai tinha, propriamente com o seu pai Tera, ou propriamente com Abraão. E Deus muda e agora coloca pai de nações. Olha só. Então, nós vamos ver aqui no versículo de número 3, aí, observe, Gênesis capítulo de número 17, a reação de Abraão. A reação de Abraão é cair, irmão, sobre o seu rosto. Ele cai de joelho diante da presença de Deus. Nesse capítulo nós vamos ver Abraão rir, irmão, diante de tudo que ele está ouvindo. Abraão ri. No capítulo de número 17, é algo aqui, né, tremendo nós vermos aqui que o semblante de Abraão, versículo de número 17, diz assim, no capítulo 17: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, e disse no seu coração: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, e concederá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Ele cria que era o Ismael. Ele cria que é a promessa, ele vai vir daqui, ó, né? É esse. Aí olha o que Deus vai dizer para ele: na verdade, Sara, tua mulher, terá um filho, e chamará o seu nome Isaque, que significa isso, né? E com ele estabelecerei, com ele, aí ele diz assim: olha, tomara que é esse aqui, ó, é o Ismael. Aí Deus diz: não, a sua mulher vai ter um filho, Sara vai ter um filho, e com ele eu estabelecerei o meu concerto perpétuo para a semente depois dele. Aí ele diz, né, a respeito do que ia fazer com Samuel, com Ismael, já está com 13 anos, e então, diante do que Deus fala, nós vamos ver a instituição aqui da circuncisão. Os irmãos sabem que era bem interessante, porque o Isaac vai vir depois da circuncisão, e exatamente do órgão genital do homem, da onde sai o sêmen, que vem a palavra, a etimologia semente. Quando o Ismael saiu, a semente que saiu ali passou pelo órgão genital de Abraão, que estava circuncidado? Não estava. E quando Abraão teve o Isaque, ele estava circuncidado? Estava circuncidado. Quem nasce dali? Olha que coisa profunda isso. É aquele que já nasce da aliança. Então nasce aqui a circuncisão, que era essa aliança que Deus está fazendo com Abraão. Então todos aqueles que estavam na casa de Abraão, que nasceram na casa de Abraão, o próprio Ismael, todos eles tinham que ser circuncidados. A gente vai ver isso, né, no capítulo de número 1 Samuel, capítulo de número 17, quando o Davi diz: quem é esse incircunciso? Ele não era circuncidado. Se ele não era circuncidado, ele não veio, irmão, dessa aliança aqui que veio de Abraão, a circuncisão, que vai passando de pai para filho. Então ele não tinha, irmão, a bênção de Deus. O gigante Golias não tinha essa bênção. O Davi entende isso, irmãos, que ele é circuncidado. E aí, o que nós vamos ver então? Que depois de tudo isso, o Abraão, ele já toma essa decisão. Olha só, versículo de número 26, ele se assusta com o que Deus fala. Mas no versículo de número 26 diz assim: neste mesmo dia foi circuncidado, né? Na verdade, o versículo de número 24, vamos ler o 24. E era Abraão, né? Já mudou o nome. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Olha só. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão, Ismael e o seu filho. O que isso quer dizer? E é onde eu termino nesta noite fazendo a aplicação para os irmãos. Gostaria que abrisse no livro de Romanos, capítulo de número 4. Romanos, capítulo de número 4.
Veja bem, o que nós vamos então aprender? Que a princípio, aqui, nós vamos ver esse Abraão que ainda estava meio que desacreditado diante de tudo aquilo, esperando que fosse o Ismael a bola da vez, e agora Deus fala, não era ele ali. Ele diz, mas como que um homem como eu vai ter, né, um filho? A minha esposa já não é cidade. Só que depois disso a Bíblia diz que ele, no mesmo dia que Deus falou, ele faz, né, ele circuncida assim o seu filho, né, e os seus ali nascido em sua casa. Isso quer dizer que ele cumpriu. A circuncisão, irmão, era algo muito sério dentro do povo judeu. Tanto que nós temos ali no livro do Êxodo, aquele episódio que Moisés fica doente, né, quando ele está voltando para o Egito, quase morre, e era exatamente porque ele não circuncidou o filho. O Midrash diz que Moisés não circuncidou o filho por causa da sua esposa, porque quando ela chama ele, né, de marido sanguinário, né, de sanguinário, era exatamente por causa disso. E ela então vai e circuncida. Por quê? Porque quem não era circuncidado aqui, dentro dessa aliança, era amaldiçoado e morreria, pagaria, dentro, né, do judaísmo, aqui, ou dos hebreus, dentro dessa aliança. Então Moisés está indo cumprir a vontade de Deus, mas ele não circuncidou os seus filhos. E dizem que é por causa da tua esposa, que a sua esposa o chamou de sanguinário, porque aquilo era brutal, né, irmão? Você imagina sendo feito isso, como deveria ser terrível, né? Cortando a pele do órgão genital masculino ali, deveria ser terrível. Dizem que era uma dor tremenda. E aí, por causa disso, então, ela não permite. E aí a Bíblia diz que Moisés quase morreu por causa disso, irmão. Diz que lhe deu uma enfermidade, ele cai enfermo, e se a aliança não é cumprida ali, verdadeiramente, né, a parte de Deus estava sendo cumprida. A do homem, como nós já falamos, da responsabilidade que era aqui esse conceito da circuncisão, hoje é no Espírito. Vivemos um outro tempo, uma outra era, uma outra dispensação. Então nós vamos ver que não cumpriu. Se cumpre hoje de maneira diferente. Então, o capítulo de número 4, para a gente finalizar nesta noite, meus irmãos, não ficar tão cansativo, veja aqui que diante desse cenário do capítulo de número 17 é o que o Paulo ele tem em mente quando ele escreve esse capítulo, principalmente a partir do versículo de número 18. Então, o capítulo de número 4, versículo de número 18, Paulo vai descrever aqui o que acontece nesses bastidores com o Abraão. Capítulo de número 4, versículo de número 18. Aí ele vai dizer assim, vamos do 17 para a gente entender. Como está escrito, por pai de multidões te constituí, perante aquele na qual creu, a saber, falando de Abraão, Deus, o qual vivifica os mortos. Olha só, falando então do corpo. Aí ele diz, e chama as coisas que não são como se já fosse, pai de multidões. Olha só, que coisa tremenda. E aí, no versículo de número 18, ele diz, aqui, o qual creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Lembra que ele tinha 99. No início do capítulo de número 17, ele diz, e Abraão estava com 99 anos. É exatamente esse contexto que o Paulo ele está descrevendo. Aí ele diz assim, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque diz que Sara estava com seu ventre, infrutífero, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido e também era poderoso para fazer. Olha só, pelo que isso foi imputado por justiça. Então, aqui, nós vamos ver que no versículo de número 18, diante do cenário, depois de ouvir, como eu disse, é um capítulo onde Deus ele fala, Abraão ouve e fala apenas entre linhas ali, algumas coisas, ri em seu coração, mas
nós vamos ver que, versículo de número 18, que o Abraão, ele crê contra a esperança. Olha que interessante, irmão, né? Versículo de número 18, Abraão crê contra a esperança, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito ou falado. Então Deus fala com Abraão, só que falando, humanamente falando, é impossível. Então você imagina Deus falando com você. Esses dias eu estava vendo o pastor, né, que hoje é do STF, o André Mendonça, falando a respeito do que Deus já havia falado com ele anos atrás. Ele era da cidade, residente da cidade de Mirapatu, irmãos. Ele disse que foi até discriminado por uma professora, por morar naquela cidade, né? Então, Deus falou com ele dentro do seu cenário, dentro do seu contexto. Era impossível aos olhos dele que um dia ele estaria chegando hoje no lugar onde ele está. Você já imaginou? E às vezes nós estamos aqui nesta noite, nós não temos noção, só temos a palavra que Deus falou, e às vezes, né, Deus ele fala, vou te levar para isso, para aquilo, vou fazer tal coisa na sua vida, vou e tal, e a gente não tem noção. E às vezes a gente está vivendo nesse momento de desesperança. A gente olha e fala assim, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um irmão, e eu estava na casa dos meus pais, e a gente conversando uma noite, e fomos tirar um período de oração, e quando nós estávamos tirando um período de oração, eu tive uma visão. E eu falei para ele, né, não estou falando o nome aqui, eu falei, varão, eu tive uma visão assim. Ele, muito sincero, ele falou, varão, olha, eu te respeito, mas, irmão, eu estou cansado de promessa. Eu estou cansado dos outros só falar, de eu ir na igreja e alguém falar para mim assim, olha, Deus vai fazer isso na sua vida. Aí eu estou aqui, irmão, né? Hoje tem sido abençoado, mas naquele momento havia dentro do coração dele esse sentimento, que às vezes toma o coração de muitos de nós, irmãos, que estamos vivendo num cenário de desesperança. Só que, qual é a lição que nós aprendemos? Que Abraão tem esperança num cenário de desesperança. Por quê? Porque a sua esperança não está colocada sobre a situação que ele está vivendo, mas está sobre aquele que está falando, sobre aquele que está prometendo, sobre aquele que está conversando com ele naquele momento, irmão. Então, nesta noite, nós precisamos crer também contra esse cenário, às vezes, de desesperança. Eu não sei o momento que você pode estar vivendo, que nós estamos passando, né? Temos vivido dias tão difíceis, né? E às vezes nós também entramos nesse cenário, a gente vai ficando triste, a gente vai ficando abatido, a gente vai falando, parece que não, né? A gente vai enfraquecendo. Por quê? Porque a gente olha, vai ficando velho, chegando 100 anos, a Sara é estéril, o tempo vai passando, e aí? Se eu não fizer alguma coisa, se eu não agir, irmão, o tempo está passando, o tempo não para não. Mas nós precisamos, meus irmãos, nesse momento, olhar para a vida de Abraão e ter esperança, irmão. Esperança não no cenário, porque às vezes a gente sabe que as coisas vão ficar mais difíceis ainda, mas naquele que está prometendo. A nossa esperança está nesse Deus que é suficiente, nesse Deus que é poderoso para fazer, diz a Bíblia, além daquilo que pedimos ou pensamos, irmão. Esse é o Deus em que nós servimos. Versículo de número 19. Observe que a Bíblia vai dizer no versículo de número 19 aqui, que ele não enfraqueceu diante das impossibilidades. Abraão não enfraquece, versículo de número 19, e não enfraqueceu na fé. Fé nesse sentido do texto aqui é confiança. Olha só, e nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, diz a Bíblia, pois já era de quase 100 anos, e ele também agora não olhou para sua esposa. É a Bíblia que diz, pois o ventre de Sara, diz aqui, estava amortecido, mas ele não enfraquece diante da impossibilidade, ele
Ele continua crendo. Ele não olha, irmão, para a circunstância, como nós vamos ver no capítulo de número 16, quando ele ouve o conselho de Saraí. Agora ele ouve o que Deus está falando. O Deus El Shaddai, o Deus que é poderoso para cumprir aquilo que Ele está prometendo, e é suficiente para fazer a estéril ser frutífera. Quem entende isso, irmão? Terceiro, versículo 20, observe. Aí a Bíblia diz assim: e não duvidou da promessa. Olha só, por incredulidade. Você sabe que a incredulidade foi uma das coisas que impediu Deus operar mais sinais em algumas cidades. Ele diz: ai de você, Betsaida, ai de você, Sidom, se os milagres que foram operados dentro de vocês fossem operados dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, aquele povo tinha se convertido. Mas por causa da incredulidade, o texto diz que Deus não operou mais e não fez mais milagre por causa da incredulidade. Olha só que aqui nós vamos ver o quê? Que o Abraão, ele não é incrédulo, ele crê na promessa. Ele crê naquilo que Deus está falando. Eu creio. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus dentro do texto aqui? Dar glória a Deus não é levantar as mãos e dar glória a Deus. Não. Dar glória a Deus é estar ciente de que Deus é e o que Deus ele faz. O que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus é você olhar para quem está falando e você dizer assim: eu sei que quem está falando é um Deus que pode cumprir o que ele está falando. Ele pode. Então é isso que o texto quer dizer, que ele foi fortalecido. Por quê? Porque ele olha para um Deus que é poderoso, que pode fazer, e ele acredita nisso. Ele não duvida com incredulidade. Ele não permite que a incredulidade, irmão, faça com que ele naufrague, como nós vamos ver o Pedro que naufragou. Lembra? Capítulo de número 14 do Evangelho escrito por Mateus. Ali dentro de uma tipologia bíblica, você sabe que simbolismo dentro da Bíblia nós temos, por exemplo, né, o mar simboliza nações no livro do Apocalipse, simbolicamente falando. Peixes são uma tipologia de almas. Vento são tipologia de luta. A Bíblia diz que o Pedro estava andando sobre as águas. Andar sobre as águas é andar acima das coisas naturais desta vida, das leis que regem esse mundo. O Pedro estava, quando o Senhor diz vem, ele diz é um fantasma, porque dentro da mitologia daqueles dias eles criam que apareciam no mar, né? Na verdade era água doce, fantasmas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vem e diz não tema, sou eu, Pedro disse: é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. E a Bíblia diz que o Senhor diz vem. E a Bíblia fala então que Pedro vai andando sobre as águas, andando, irmão, sobre a ordem natural do mundo. Ele estava acima, vivendo pela fé. Mas a Bíblia diz: mas temendo ou tendo medo, porque sentiu um vento forte, a Bíblia diz que ele naufragou. Dar glória a Deus era continuar andando. Por quê? Porque eu sei que quem me chamou lá é maior do que a tempestade, do que as ondas, do que o vento. É dar glória a Deus, é estar ciente de que eu estou vivendo no sobrenatural, acima das coisas deste mundo, da lei natural deste mundo. Viver acima dos recursos simplesmente deste mundo. Acima. É viver o sobrenatural. E é isso que o Abraão, ele vai vivenciar, irmão. Ele vai vivenciar a promessa de Deus. Por quê? Porque ele crê na promessa. Ele crê, Deus está falando e ele não duvida, ele crê. Será que nesta noite você crê, irmão? Eu não sei, irmão, o que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus falou. Se foi Deus que falou, às vezes as impossibilidades geram dentro de nós essas dúvidas. Quantas pessoas que ao longo do dia foram desistindo, foram parando, porque eles vivem apenas com o seu recurso. Lembra quando a Bíblia diz que acabou o pão? E Jesus manda os discípulos ir com
vivemos no âmbito natural. Nós precisamos de evidências, de certezas, de colocar mão, de tocar. E às vezes Deus está regendo a nossa vida no sobrenatural, irmão. O maná era só para aquele dia. Por quê? Só na sexta-feira que pegava a quantidade do sábado, porque o sábado é o dia do descanso. Era Deus falando para eles assim: dependa de mim. Tinha alguns que quando chegava no maná, ele dizia: eu vou pegar mais, vai que não te falta. Aí a Bíblia diz que o maná mofava, estragava. Por quê? Porque é esse Deus que às vezes nesse período que nós estamos vivenciando, nós vamos ver a história de Abraão, 7 vezes Deus provando Abraão, em cada momento. Mas a maior prova da vida de Abraão, capítulo de número 22, você vai ver que o Abraão, ele cresceu na fé, irmão. Fé no sentido de confiança, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o Abraão, ele vai agradar. Veja, Hebreus capítulo de número 11. Vamos ler aqui. No capítulo de número 11. Nesta noite. Você sabe que a fé de Hebreus aqui é a fé de confiança. Nós temos pelo menos 5 tipos de fé dentro da Bíblia. Nós temos fé, que é a fé que nós falamos salvadora, que é João capítulo de número 3, versículo de número 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, 17, 18, né? Ali que fala tanto da obra da carne como os frutos do Espírito. Nós temos ali um fruto que é chamado por quê? Fé. Em algumas é fidelidade, né? Você ser fiel. Mas nós temos também a fé que Tiago fala, que é a fé comum, que até os demônios têm, que chega a estremecer. Nós temos a fé como doutrina, ou sã doutrina, que Judas fala, para nós combatermos por essa fé. E nós temos essa fé que é a fé de confiar, que é a fé de crer, que é a fé de não duvidar, que é a fé de vivenciar experiências sobrenaturais com Deus, crendo na promessa, quando Deus ele fala. Ou seja, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Aí ele diz: o que é que você tem em casa? Lembra que o profeta fala? A mulher diz: a tua serva só tem o quê? Alguém diz um pouquinho de azeite. Procure dentro do texto se há um pouquinho de azeite dentro do texto. 2 Reis capítulo de número 4. Veja lá dentro do texto se há um pouquinho de azeite. O que a tua serva tem lá em casa? Uma botija. Ela tem a botija. Vai, pega vasos emprestados, muitos, não poucos, e derrama. Derrama. Até que foi o suficiente para aquela mulher, necessário. E não acabou, irmão. Vive do resto. Olha, dá para viver do resto. Você já imaginou o resto de Deus, irmão? Esse é um Deus que é poderoso, que trabalha. Nós podemos viver, irmão, com o poder de Deus, mediante a promessa do sobrenatural. Observe aqui, capítulo de número 11. Quando nós temos então, falando a respeito da fé, e o versículo de número 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que não havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha só, alguns poderiam dizer: está sem direção. Ele não está sem direção, irmão, porque ele está obedecendo o que Deus está falando. Ele não sabe para onde está indo, mas ele sabe quem está conduzindo. Não sei o que vai acontecer lá, mas sei que quem me espera lá é o Senhor que me chamou, que falou comigo. Versículo de número 9: pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia. Ele não se apega à terra. Porque, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava, olha só, esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel, olha só, aquele que lhe havia
prometido. Então nós, irmão, nesta noite precisamos ter essa fé de confiar, de ter Deus por fiel. Aquele que prometeu, ele não mente. Aquele que prometeu, ele não falha. Aquele que prometeu, ele é fiel. Se ele falou que não vai acabar o azeite, não vai. Não, mas a botija é pequena, mas a palavra do Deus que lançou essa promessa, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é grande. Então Deus, ele é poderoso, irmão, para fazer além, né? Além. Esses dias nós fomos resolver uma situação da nossa igreja, né? E tal. E quando foi falado no valor, eu já, olha, dentro da nossa realidade é impossível. Há impossibilidades. Mas se foi Deus que falou, nós temos Ele por fiel para cumprir. Porque Ele não cumpriu aqui com a gente? Ele cumpriu, irmão. Ele nos deu. Ele foi fiel. Quando nós viemos para cá, irmão, eu tinha 10 dizimistas, irmãos, aqui na igreja. Pensa numa dificuldade que era. Chegamos a atrasar para a estação. Mas um dia, irmãos, nós estávamos com uma quantidade de parcelas atrasadas. E um irmão, né, o presbítero Leste, veio de outra cidade morar aqui, morava lá em Diadema. Veio morar aqui em Santo André, procurando uma Madureira, porque ele era de Madureira lá. Aí ele procurou uma igreja de Madureira também. Aí eu quero congregar no Ministério de Madureira, porque eu era de Madureira lá. E aí a gente estava no salãozinho ali embaixo, ele procurou pelo Google Maps e viu uma portinha lá com o nome da igreja e ele foi lá. Só que a gente já havia mudado de lá para cá. Ele não pintou a porta lá, ficou alguns anos lá, um tempo lá sem pintar. Ele foi na igreja lá, não achou. Procurou por uma semana a igreja. E foi na outra, Não achou a igreja. Um dia, sem querer, ele foi numa outra igreja aqui próximo, passou aqui na frente. Ele achou sem querer a igreja. No período que ele ficou longe de lá, ele guardou o dízimo dele. E quando ele veio para cá, ele trouxe todo o dízimo. E era exatamente a quantia que nós precisávamos para pagar as parcelas que estavam atrasadas. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Quando nós viemos para cá, irmão, nós estávamos dentro de um salãozinho bem pequenininho. E o salão começou a encher ali embaixo, Eu lembro até hoje, não me esqueço, né? Dentro de 4 meses, Deus salvou 26 almas. Salvou uma, Ele levou para o céu, estava, né, desviada ali, com um problema muito grave. Deus salvou. E começou a encher a igreja. E um dia eu fui orar, irmãos. Estava afastado, fui orar. E quando eu fui orar, Deus falou comigo. Hoje, infelizmente, devido à correria, eu parei com esse hábito, mas eu tinha hábito de escrever aquilo que Deus falava. E numa madrugada, quando Deus falou comigo, eu escrevi. De manhã eu falei com a minha esposa. Falei, Mari, nesta noite, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo. E ele me disse assim: se preocupa com as almas. Cuida das almas. E eu preparo um lugar para você, não se preocupe. Quando começou a encher, eu disse para a Mari, tinha um salão muito bom aqui próximo. Eu disse, vai lá, Mari, conheci a irmã não quis alugar, falou que não queria mais. E um dia veio um irmão pregar, faz até tempo que eu não vejo ele, daquele pastor Eders, né? E ele veio pregar na nossa igreja. E eu ali tentando fazer que nem o Abraão, né? Gerar o Ismael. Aí ele olhou para mim, bem pequenininho, um salãozinho, estava pregando. Aí ele olhou para trás e disse assim: olha, pastor Anderson, Deus manda te dizer que o salão que você está indo lá ver não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é aqui para cima. Essa igreja estava fechada já fazia alguns meses. Aí um irmão que estava congregando com a gente disse: vamos lá. Eu vim aqui, irmãos. Quando nós chegamos, estava tudo fechado e tal. E aí eu peguei, tirei foto, levei lá para a sede, fui para Miracatu, peguei o ônibus aqui, fui lá para Miracatu, falar com o pastor. Chegou lá, eu falei: pastor, olha essa igreja, mostrei para ele a foto. Aí ele, como os irmãos conhecem, olhou assim e disse: mas é feio. Feio. Gente, não tem jeito para comprar esse não. Aí eu falei: mas o senhor permite eu alugar? Ele disse: pode alugar. Nós entramos para cá, no primeiro dia que nós entramos, o rapaz estava pintando aí a porta. Apareceu um rapaz para comprar, irmãos, para fazer bar aqui.
Eu estou lá no Vila do Zita comprando umas coisas, a gente não tinha nem entrado na igreja ainda, estava pintando o portão lá fora. O dono me liga, o nome do senhor é Elisal. Anderson, oi, olha, eu sei que vocês fizeram um contrato agora, mas apareceu um comprador. No contrato foi colocado que vocês, são a prioridade, os locatários são a prioridade. Mas, se você não quiser, tem alguém que tem. Eu digo, meu Deus, nós nem entramos no salão. Nem entramos. Agora nós vamos ter que voltar com a mão na frente e outra atrás? Que vergonha, meu Deus. E naquela madrugada, Deus havia dito para mim, não se preocupe com o lugar. Cuide das almas. Se você cuidar do lugar, das almas, eu te dou um lugar. Eu falei, meu Deus, e essa palavra? E essa palavra, Senhor? Fiquei assustado, irmão. Como que pode agora? Como que eu vou fazer? Nem entrando. Mas mal sabia eu que era Deus que estava no negócio. Era Deus que estava trabalhando naquela situação, que veio com cara de fantasma. Era Deus no negócio. Era o Senhor trabalhando. Entramos para cá 10 pessoas. 10 dizimistas. Aluguel alto. Mas Deus foi poderoso. Porque Ele cumpre. Ele é fiel. Quando Ele fala, fique em paz. Às vezes assusta. Algum cenário nos assusta. Mas Ele é poderoso. Amém, meus irmãos? Continuando. Capítulo de número 4, para me finalizar, versículo de número 21 de Romanos, olha só, diz assim, estando certíssimo, olha só, certíssimo, isso aqui é coisa tremenda, para você pensar, Abraão estava certíssimo, de que aquele que tinha prometido, também era poderoso para fazer. É eu chegar aqui para você, falar, e sustentar. O Abraão olha e tem Deus por digno, por fiel, de ser confiado. Quem falou, ele tem bagagem. Mas não tem como fazer, não tem. Aí, como eu disse, o irmão veio, está com a gente até hoje, fiel. Deu dinheiro, conseguimos pagar todos os aluguéis. Depois Deus fez um mover tremendo. O pastor presidente veio, ajustou as coisas. E nós conseguimos comprar aqui, hoje é nosso, porque Deus é fiel, irmãos. E nesta noite Ele está aqui no nosso meio trabalhando. Que nós venhamos nesta noite olhar para a vida de Abraão e entender que Deus Ele é poderoso para cumprir. Amém, meus irmãos? Vou pedir para os irmãos ficarem em pé, nós vamos fazer uma oração, encerrando nesta noite. Não sei, nesta noite, o que Deus tem individualmente com cada um. Não sei o que Deus tem prometido a cada um. Mas sei que, se foi Deus que prometeu, Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel para cumprir. Então, que nesta noite, nós que estamos aqui, venhamos descansar na esperança. Não do cenário, a gente não pode esperar, a gente sabe que as coisas, irmãos, infelizmente, é bíblico, cada dia a tendência vai ser piorar. Então a nossa esperança não deve estar no governo, nossa esperança não deve estar, irmãos, no mundo, mas tem que estar em Deus, é nele. Nós vamos vivenciar situações que são complicadas, mas nós temos que ter por certo que Deus, Ele é fiel para cumprir. Que nós possamos crer nisso. Nós vamos orar em nome de Jesus e vamos pedir nesta noite que Deus nos deixe do Espírito Santo, para nós sairmos daqui nesta noite crendo, assim como Abraão creu e de imediato ele foi colocar em prática aquilo que era a parte dele, a sua responsabilidade.
Deus, nós estamos na Sua presença nesta noite e queremos pedir a Tua graça, a Tua bondade, que o Teu Espírito Santo nesta noite coopere conosco, nos fortalecendo mediante, Pai querido, que temos estudado dentro desse capítulo, porque o Senhor é fiel, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Nós temos, Pai querido, o Senhor, assim como Sara a teve, Pai querido, por poderoso para fazer, Senhor da glória, os seus membros, Pai querido, que estavam mortos, reviver novamente. Pai, eu quero pedir a Tua graça. Meu Deus, eu quero pedir, Senhor Jesus, a Tua vontade, que o Teu Espírito, Pai, continue operando no nosso meio. Que nesta noite o poder do Espírito Santo opere na nossa vida. Que vidas possam ser alcançadas nesta noite, Pai querido, por esta palavra, edificadas, renovadas, Pai querido. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?